Boa noite, queridos. Estamos mais uma vez juntos aqui nesse momento de devocional, orando ao Senhor, pedindo que Ele esteja conosco, que Ele nos ajude, que Ele nos oriente. E hoje eu quero que você compartilhe a leitura comigo do livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versículos de 13 a 16. Isaías 49, versículos de 13 a 16. A palavra do Senhor nos diz assim: Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Irmãos, esses versículos são maravilhosos, porque eles nos falam de duas verdades. Logo ali no versículo 13, o profeta Isaías diz que o Senhor consolou o seu povo e se compadece dele. Ter certeza de que o nosso Deus está conosco, nos consolando, de que Ele não nos esquece e não nos abandona, é a maior certeza que nós podemos ter na nossa vida. É a certeza que nos traz paz, que nos traz alegria, que nos traz segurança. Saber que nós somos filhos do Senhor e que por isso somos amados, e somos amados de uma maneira muito especial. E o amor de Deus por nós, então, é a nossa proteção, é o nosso livramento, é o nosso refúgio. Isso tudo traz segurança, esperança para os nossos corações. Então, o profeta Isaías está falando aqui que Deus, Ele cuida de nós, e Ele não só cuida de nós, Ele nos consola. O Senhor Deus sabia, que nós passaríamos por diversas tribulações, por diversas enfermidades e dificuldades, tanto que Jesus disse isso algumas vezes aos seus discípulos, e ele sabia que nós ficaríamos tristes, em diversas vezes na nossa vida. Ele sabia que nós choraríamos muito. Ele sabe e conhece a nossa estrutura, foi Ele que nos fez, e Ele sabe que nós somos pó. E por isso, então, Ele providenciou um meio de consolação. Ele próprio é o nosso consolador. Ele mandou o seu Filho Jesus, que morreu por nós e hoje é o nosso advogado, intercede por nós junto a Ele. E quando Jesus então voltou para o céu, Ele deixou um outro consolador, que é o Espírito Santo, que está conosco. É por isso que quando Paulo começa lá a sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, lá logo no capítulo 1, nos primeiros versículos, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz que é o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. E Ele faz isso para que nós possamos, então, consolar aqueles que estiverem em angústia, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. E Ele diz, então, que assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nosso favor, assim também as consolações são então transbordadas a nós por meio de Cristo. Então o nosso Deus é o Pai de toda misericórdia, é o Deus de toda consolação, é aquele que, quando nós estamos no meio de uma luta e que nós não podemos vencer naquele momento, quando nós ainda estamos esperando, caminhando, atravessando o deserto, Ele está conosco, Ele continua conosco, nos consolando, até que nós possamos, então, ter vitória sobre as nossas dificuldades. E esse ensino bíblico, então, sobre a consolação de Deus, ele é maravilhoso, porque quando Deus consola o seu povo, Ele encoraja para as batalhas da vida. E o consolo que vem do Senhor, ele é divino, ele é sobrenatural,
ele é um consolo espiritual. E o objetivo do consolo do Senhor é então animar a nossa alma quando nós estamos cansados. É por isso que o consolo que vem do Senhor Deus é único, inigualável, é exclusivo, ele é necessário, ele é suficiente, ele é infalível, né? Existem momentos que nada que existe na terra, nenhuma palavra, nenhuma pessoa, nada pode nos consolar, mas o nosso Deus pode. E é por isso que ele diz que nós temos e recebemos dele a paz e o amor que excede todo o entendimento. Então vamos ver aqui no versículo 13 do livro do profeta Isaías, capítulo 49, algumas verdades importantes sobre o consolo de Deus, sobre o consolo que Deus traz para o seu povo. Vou ler o versículo de novo, diz assim: Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Então, primeiro, nós podemos pensar nesse versículo aqui, o que é consolar, né? O que significa essa palavra? A palavra consolar, usada aqui nesse texto, que vem do grego parakáleo, significa encorajar, animar, exortar, confortar, incentivar, animar. Então é aquela atitude de alguém que vem e te levanta quando você acha que não consegue mais levantar, é aquele empurrão que você ganha para continuar a caminhada quando você acha que você não consegue mais caminhar. Então é o conforto que vem do Senhor. E essa palavra então denota o ato de alguém que fica ao lado de outra pessoa para encorajar ela quando ela está suportando as tragédias da vida e as duras provações espirituais. E é isso, o nosso Deus está ao nosso lado, caminhando conosco, nos animando. Jesus está intercedendo por nós, junto ao Pai, nos nossos momentos de dificuldade. E o Espírito Santo, então, traz a paz aos nossos corações, traz as consolações de Deus para as nossas vidas. Eles estão ao nosso lado enquanto nós caminhamos, enquanto nós enfrentamos as provações da vida, as batalhas espirituais. E aí então o versículo 49, o profeta Isaías diz no versículo 49, o Senhor consolou. E esse é o autor então da consolação, porque o nosso Deus é, como nós já dissemos, o Deus de toda consolação. Ele é uma fonte inesgotável de consolo para toda e qualquer necessidade que você tenha. E Jesus é o nosso advogado justo que está ao nosso lado para nos defender, e o Espírito Santo é o outro consolador que habita conosco e que está em nós, né? E diante disso nós podemos ter certeza de que somos consolados pelo Senhor. E aí tem uma coisa muito importante, verdadeira e maravilhosa nesse versículo, é a exclusividade da consolação, porque o profeta Isaías diz que Deus então consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. E então ele está dizendo que nós somos consolados porque somos o povo exclusivo de Deus. Não é qualquer pessoa que recebe o consolo do Senhor, não é qualquer aflito que recebe o consolo de Deus, mas é aqueles que foram então, fazem parte então do seu povo. Nós temos esse privilégio. E eu fico pensando em como deve ser enfrentar a vida sem ter o consolo do Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas às vezes se perdem na depressão, na angústia, às vezes tiram a sua própria vida porque elas não têm o consolo que vem do Senhor, o consolo que vem de Deus. E aí então o profeta diz que a consolação do Senhor Deus, do Jesus Cristo, do Espírito Santo na nossa vida resulta em alegria. E é por isso que ele diz que cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, vós montes, rompei em cânticos, fiquem alegres, porque vocês foram consolados pelo Senhor. E essa consolação é que produz alegria e satisfação. É quando nós podemos louvar ao Senhor no meio das nossas dificuldades, dizer: Senhor, eu estou no meio de uma batalha, mas eu te louvo porque o Senhor tem me consolado. E aí então nós podemos cantar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Irmãos, essa verdade precisa acontecer conosco. Nós precisamos entender que mesmo quando nós estamos
na maior das nossas lutas, nós temos o consolo de Deus. Nós não precisamos nos desesperar, nós não precisamos nos entristecer profundamente, nem deixar que esses sentimentos ruins tomem conta de nós, mas nós precisamos aprender a orar pelo consolo do Espírito Santo de Deus, pelo consolo do Senhor, que é o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. Dizer para Ele: Senhor, ser o meu consolo no meio dessa luta, transforma a minha tristeza em alegria, mesmo que eu ainda não tenha chegado ao final dela, mesmo que eu ainda não entenda qual é o teu propósito ou o que vai acontecer comigo, mas me ajuda, me consola para que eu consiga enfrentar a minha luta com alegria, louvando e exaltando o teu nome. Que o Senhor Jesus torne isso verdade nas nossas vidas, nesses dias tão difíceis que nós temos passado, né? Tantas pessoas enlutadas, tantas pessoas enfermas e precisando do consolo do Senhor. E é por isso que nós vamos orar nessa noite pelo consolo de Deus. Vamos pedir que o Senhor console as famílias enlutadas, a família do pastor Flávio, que perdeu a sua sogra, pedir que o Senhor continue abençoando a vida dele para que ele se recupere. Hoje também acho que um cunhado, uma sobrinha também estão com Covid, vamos orar por isso também. Vamos também agradecer ao Senhor pela família do missionário Fernando, que se recuperou do Covid. Vamos pedir que o Senhor abençoe as famílias enlutadas, né? Família do Coronel Éder, que era da primeira igreja, que faleceu de Covid também esse final de semana. A família do pastor Paulo Silas, vamos orar por eles. Vamos orar também por aqueles que enfrentam outras dificuldades. Irmão Feliciano, vamos orar também pela Regina, pela Kênia, é uma amiga do pastor lá do Goiás, do bairro Goiás, e ela teve Covid como complicação, ela teve uma trombose muito séria. Vamos orar para que Deus esteja abençoando a vida dela. Vamos orar também para que Deus esteja abençoando a família da irmã Iracene, a família da irmã Maria de Fátima, sua saúde. Irmã Maria de Fátima está com uns problemas de saúde no seu ombro, para que Deus tenha misericórdia. Também tenha misericórdia da sua família, por quem ela tem clamado veementemente diante do Senhor. Vamos orar por todos os pedidos, por toda a nossa igreja, as famílias da igreja, que o Senhor então tenha misericórdia de nós. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te engrandecemos, nós bendizemos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nesse instante o Senhor, que é o Pai de toda consolação e o Deus de toda misericórdia, ó Deus, recebe, ó Deus, a nossa súplica diante do Senhor e tem misericórdia de nós. Ó Deus, nos abençoa, Senhor Jesus, para que possamos enfrentar as nossas lutas, sabendo que o Senhor está conosco, nos consolando, nos orientando, nos dirigindo e transformando a nossa tristeza em alegria. Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja limpando os nossos corações e nos ajudando a viver uma vida digna e reta diante do Senhor. Ó Deus, também queremos te pedir nesse instante, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a vida dos enfermos. Ó Deus, estende a tua mão de poder sobre cada um nesse instante que precisa da recuperação da sua saúde. A Kênia, a irmã Maria de Fátima, aqueles que estão com Covid, nos hospitais, nas suas casas, a família do pastor Flávio, os internos do Pão e Vida. Tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas. Abençoa, dando saúde, dando paz, dando cura. Irmão Feliciano, a Regina. Também quero te pedir pelas famílias enlutadas, Senhor, tem misericórdia. Ó Deus, sei, ó Deus, com aqueles que, ó Deus, estão passando por momentos de dor e de angústia. Senhor Jesus, também quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando as famílias que estão enfrentando dificuldades financeiras, aquelas que passam por momentos delicados, por problemas, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor estenda a tua mão de poder. Abençoa, Senhor, cada um, ó Deus, a família da irmã Áurea, da irmã Marli, da irmã Roseli, da irmã Maria de Fátima, do irmão Tim. Ó Deus, as famílias da igreja, todas elas eu coloco diante do Senhor nesse instante. Irmã Lívia também com a sua saúde, sua família.
Ó Deus, tem misericórdia de nós te pedimos, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, tem misericórdia daqueles nossos familiares que ainda não te conhecem, converte o coração deles ao Senhor. Abençoa a irmã Iracema e sua família, o Elsa e sua família, abençoa os nossos relacionamentos, os nossos lares, os nossos filhos, os adolescentes, as crianças, tem misericórdia. Abençoa a irmã Kellen e sua família. Ó Deus, tem misericórdia. Nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia, da tua unção sobre as nossas vidas. Abençoa a tua igreja. Ó Deus, abençoa para que o Senhor possa nos dirigir, nos orientar e nos conduzir pelo caminho que o Senhor deseja que nós andemos. Segura nas nossas mãos, nos anima, nos vivifica a cada dia, aviva o nosso espírito. Nós te louvamos, ó Deus, nós te engrandecemos, nós exaltamos o teu nome nessa noite, porque sabemos que o Senhor é o Deus que está nos consolando e nos ajudando nas dificuldades da vida. Perdoa os nossos pecados, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Abençoa também a vida do José Henrique, que está completando mais um ano de vida nessa data. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando para que ele tenha prazer em andar nos teus caminhos e em estar na tua presença. Muito obrigado por tudo, nós louvamos o Senhor, no nome poderoso de Cristo nós oramos. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe e esteja conosco. A partir de agosto, nós teremos algumas modificações nas nossas programações. A nossa devocional vai acontecer somente às segundas e sexta-feiras. O nosso culto de quarta-feira voltará a ser presencial, né? Então, nós teremos segunda devocional online, quarta culto presencial, sexta devocional online, domingo nossos trabalhos normais, EBD às 9 horas e culto às 19. Participe conosco, se você não puder participar presencialmente, assista, participe das transmissões e que o Senhor esteja abençoando cada dia mais você e a sua família, no nome de Jesus. Amém. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou.